Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Momento de muita pressão lá no Verdão após esse empate contra a equipe do Internacional. Palmeiras que se prepara para enfrentar a equipe do Cerro Porteño pela Taça Libertadores da América. O Facicani traz uma análise sobre essa repercussão, sobre esse empate amargo contra a equipe do Internacional. Também tem informação sobre Augustin Giai e informação sobre Flaco Lopes. Deixa o like, se inscreva no canal e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Depois do jogo deste domingo contra o Internacional e com todas as críticas justíssimas que foram feitas em relação ao Palmeiras, aliás, da minha parte, há muito tempo, eu já tenho dito pra vocês que o Palmeiras tem mais coisas a melhorar do que valorizar. Há pelo menos uns 3 anos, né? Que eu tenho apontado problemas ao longo da temporada, quando os mais empolgadinhos acham que eu e alguns outros raros colegas, né, apontam críticas construtivas ao clube, a gente torce contra, vocês odeiam o Abel, vocês não sei o quê, aquele discurso imbecil, né? Vocês merecem o time de 2012, aquela babaquice toda, né? Quando o cara não tem o Lé e o Cré funcionando, pra entender que aqui a gente tem argumentação pra trazer fatores que justifiquem apontamentos que precisam sempre ser feitos a um time de investimentos que superaram nos últimos tempos mais de R$1 bilhão em compras, de um treinador que tem o maior salário do Brasil e, olha, um dos maiores do planeta, inclusive. Mais do que técnico campeão de Copa do Mundo, Luiz de la Fuente com a Espanha, por exemplo. Aliás, muito mais do que ele, Scaloni, os finalistas. Enfim, né? Uma estrutura que tem um clube. Enfim, o Palmeiras tem tudo do bom e do melhor. Mas joga uma bolinha desse tamanhico. Perto daquilo que poderia. Perto daquilo que tem à disposição. O Palmeiras não é uma porcaria. Muito pelo contrário. O Palmeiras tem muitos recursos para entregar mais. Só que o Palmeiras é um time que vive do resultadismo e desse discurso barato que o treinador agora compra e que tenta vender para Deus e o mundo, de que o torcedor tem que valorizar vice-campeonato, valorizar agora time que tá sempre em disputa, que não sei o quê. E no final das contas é tudo para mascarar a incompetência de vários erros e de vários títulos palpáveis que ficaram pelo caminho, na teimosia e no, entre aspas, agora, novo conceito dele ver futebol que em nada tem a ver com as características de elenco que ele tem em mãos, né? Esse sistema fajuto de 3 zagueiros, quando você não tem alas, que propõe um jogo com o mesmo equilíbrio defensivo/ofensivo para decidir partidas tanto nos dois lados do campo, para uma equipe recheada agora de improvisações quando os jogadores deveriam jogar em suas respectivas posições de origem, para aí sim serem potencializadas a uma plataforma, um sistema de jogo que tão deu certo com ele, Abel Ferreira, inclusive ele quem potencializou um time de 20, 21 e 22 a ser campeão da Libertadores 2 vezes, a ser... Mas esse técnico aí já não existe mais, né? Só ficou no livro, né, galera? Abel Ferreira faz tempo que não é o mesmo treinador que chegou no Palmeiras, treinador com ideias diferentes, né? Que sempre tinha um plano. Não é o mesmo técnico, isso a gente tem que confessar, né? Campeão brasileiro jogando o fino da bola, um time que perdeu um primeiro volante que nunca mais o Palmeiras conseguiu ir ao mercado, que sempre fez contratações recentes, muito mais apostas do que certezas, enfim, uma série de fatores, né? Que ele tirou de cena, que não soube reconstruir por uma convicção que até agora em nenhum momento se justificou. Mas o fato é o seguinte, senhoras e senhores, diante de tudo isso, né, o Palmeiras também sabe que quando a equipe está às vésperas de um momento importante, decisivo de uma temporada, como agora, né, um duelo de oitavas de final contra o Cerro Porteño, que em tese é favorito, porque pela bolinha que o Palmeiras tem jogado. Aliás, o Palmeiras até que voltou da Copa do Mundo, fazendo uma coisa aqui e acolá que me agradou, e eu nunca escondi aqui pra vocês. Bom, eu gostei do Palmeiras lá contra o Curitiba, tocando bola, mesmo no jogo contra o Vitória, jogou direitinho boa parte da partida. O Palmeiras até que tava tendo alguns lampejos. Primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, depois o segundo foi uma merda, uma esculhambação danada, como foi contra o Fortaleza o primeiro tempo e o segundo foi muito bom. Aí esse jogo no meio da semana já foi uma tragédia, aí agora contra o Inter a mesma coisa, e no meio da semana eu falei, mesmo com o time em reserva, que coisa apavorada. Você é muito chato, não valia nada, já estava encaminhado, isso aqui não pode. Time de alta rotação não se permite queda brusca de desempenho. Não pode. Aliás, os reservas têm que jogar mais que os titulares para justamente darem resposta àquela chamada musculatura de elenco para um time que tem 3 competições a se disputar e precisa brigar pelas 3. Né? Então, justamente por tudo isso que, em tese,
sem esquecer daquilo que eu estava dizendo, o Palmeiras é favorito contra o Cerro Porteño. Em tese. Porque o nível de futebol que se viu contra Atlético Mineiro no segundo tempo, Fortaleza meio da semana, e Internacional agora, e o primeiro tempo contra o Fortaleza no jogo em casa, o Palmeiras vai ter seríssimas dificuldades para conseguir ganhar do Cerro Porteño em casa. Que, aliás, já venceu o Palmeiras neste ano na Libertadores, no próprio estádio do Palmeiras, quando o Palmeiras jogou exatamente o mesmo futebol que se viu no domingo contra o Internacional. Dá a impressão que esse nome deu muita sorte pro Palmeiras, né? Depois que mudou o nome do Allianz Parque para Nubank Park, o Palmeiras não tem um retrospecto bom com esse novo nome da Arena do Verdão, né, galera? Essa é a verdade. O Palmeiras não consegue jogar dentro de casa, algo que era uma das maiores forças do Palmeiras, né? Era jogando dentro de casa. E agora não sei o que aconteceu com o Verdão, que não joga nada no Allianz Parque, no Nubank Park, né, galera? Bom ter cuidado. Como eu sempre disse, não caio nesse discurso, a não ser que você seja um bobão empolgado, de que o lado do Palmeiras na Libertadores é baba. Tranquilíssimo. Palmeiras, ó, já está na final. Pode vir quem quiser do outro lado que já estamos lá. Vamos comprar passagem para Montevidéu. Não caia nessa. Palmeiras vai decidir tudo fora de casa, a não ser que ele pegue um adversário que tenha feito uma campanha inferior a ele. E o Palmeiras não é um time seguro em 2026 ao ponto de, seja onde e contra quem for, ser considerado favorito e favas contadas. Devagar, porque se o Palmeiras passa no Cerro que ele vai decidir lá, o Palmeiras vai ter que pegar uma LDU, por exemplo, pela frente, que a tendência é essa, tendo que decidir lá em Quito, onde no ano passado ele tomou uma ataca de 3-0. Será que nesse ano vai ter noite mágica no primeiro jogo para levar um 4-0 para Quito? A ver, né? Bom, sempre ter todo o cuidado do mundo. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque basta o Palmeiras chegar a uma mini instabilidade, pipoca notícias que vêm para agradar o torcedor. Uma tentativa de contratação, como foi o Danilo, uma venda de um jogador criticado, uma situação que seja sempre para despistar, né? Aquilo que tem que sempre ser dito, que é o péssimo desempenho que o time teve ao longo de 2026, mesmo estando onde está, hein? Pra gente ver o nível que está o futebol brasileiro, hein? Pra gente ver o nível que está o futebol brasileiro. Se o Palmeiras jogasse um pouquinho mais, melhor, com mais segurança do que faz, era pro campeonato já estar com 13, 14 pontos de vantagem, Libertadores para ter passado por cima de todo mundo, enfim. Bom, seja lá como for, senhoras e senhores, é o seguinte. A notícia da segunda-feira é que, depois de uma entrada tenebrosa no jogo de domingo, o Jair recebeu uma sondagem, que aliás já tem recebido há muito tempo de vários clubes, sempre monitorando, mas nada concreto, do Napoli da Itália. De que quero o Giai, que quase foi para uma Copa do Mundo, inexplicavelmente, não sei como que um jogador desse chama atenção para quase ir para uma Copa do Mundo. E para ser uma opção ao Di Lorenzo, que também é um péssimo jogador, lateral do Napoli, péssimo jogador, Di Lorenzo. E até ser uma opção o Mazzocchi agora, que tá subindo lá para ser uma opção na zaga, lateral, enfim, seja lá como for, o Napoli quer o Giai. Napoli de Massimiliano Allegri, outro técnico que Jesus amado, só por Deus. Enfim, a questão é a seguinte, no que eu apurei. Até agora não foi feita nenhuma proposta, nada, nenhum número foi colocado no papel pelo jogador. Nada. Que é um vai e vem de negócio que sempre acontece por aí. É empresário que liga, que pergunta, que oferece. E não tem só o Napoli. Vários clubes vivem perguntando do Giai. Cara, imagina se esse rapaz fosse bom de bola, hein? Contudo, ele ser um pé de rato, como diz o Neto, ruim de bola mesmo, caneludo. Vários clubes interessados nele. Imagina se ele fosse um jogador bom. Não dá pra entender, né? O que o futebol oferece, muitas coisas que a gente não entende, né? O cara é ruim de bola e tem time europeu de olho nele. Não dá pra entender mesmo, né, galera? Clubes de Portugal, clubes da Espanha e agora essa história do Napoli. Então, é a mesma notícia desde os tempos da Copa pra cá. Só que o que me assusta é o seguinte, o Palmeiras não tem interesse, até agora, momento que estou gravando este vídeo, de vender o Giai. Porque não tem outro lateral no elenco que passe confiança ao técnico Abel Ferreira como o Giai. No caso, seria o Kelvin. Porque, segundo o Abel, o Giai faz funções táticas que o Kelvin não cumpre para esse novo formato
de se jogar nesse sistema desgraçado de 3 zagueiros. O problema todo é que pra jogar com 3 zagueiros, como eu falo, o cara que atua pela ala, que no caso seria o Giai, o cara tem que ter na média, os grandes times do mundo, os caras têm na média, de pelo menos 15 a 20 participações em gols na temporada. O Giai, na carreira dele inteira no Palmeiras, não tem sequer uma participação em gol, ou seja, dá um passe pro gol, muito menos ter feito um gol. Como é que você quer transformar um jogador desse em ala? O Kelvin tampouco. Então como é que você quer jogar com 3 zagueiros se do outro lado também os seus laterais, Piquerez, por exemplo, há quantas temporadas que ele não tem meia participação em gol? Mas é o conceito do técnico amado por todos. O fato é o seguinte, o Palmeiras não pretende vender o Giai. Não pretende. Porque não enxerga ir ao mercado nesse momento para comprar um lateral. O Palmeiras simplesmente está assim, com aquela mente blindada de que ou era o Danilo para fazer uma única contratação ou mais ninguém. Pelo amor de Deus, né? O Danilo é outra posição, né, galera? É outra posição. O Palmeiras precisa de lateral urgente, até lateral esquerdo o Palmeiras tá precisando, porque o Piquerez não joga nada há muito tempo, como o Facicano falou. Tá feia a coisa, o Palmeiras não quer vender o GE pra trazer outro bom lateral. É brincadeira de diretoria do Palmeiras também, né, galera? O que é bizarro, é patético. E mostra de novo o derretimento de uma ideia que seria completamente diferente, com uma gestão um pouquinho mais preocupada em querer resolver seus problemas. E aí com isso, meus amigos, fica muito complicado, né? Sonhar com uma saída que deveria ter acontecido há muito tempo, já no final do ano passado. Já deveria ter se livrado de um jogador que não deu certo, não aconteceu. E que custou aos cofres do clube 7 milhões de dólares. Caríssimo. Para a pobreza técnica que ele entrega. Aliás, falando em valores, o Palmeiras espera para abrir negociação pelo Giai, conversando também com algumas pessoas, acima da casa dos 16 milhões de euros. Pelo amor de Deus, hein? Será que vai aparecer algum louco para pagar esse valor pelo Giai? Não vale isso, né, galera? Uma negociação que, por hora, o mercado não oferta pelo Giai. As sondagens, as conversas, o que consegui apurar em bastidores é que tudo tem girado no máximo em 10 milhões de euros. Bem abaixo do que quer o Palmeiras, que esperaria o dobro pelo jogador que, repito, quase, não sei como quase, foi convocado pelo técnico Scaloni para jogar uma Copa do Mundo. Que coisa. Então, meus amigos, é isso, tá? O que tem em relação ao Giai. Infelizmente ainda nada, mas assim, nada que possa fazê-lo ir às ruas soltar um rojão de agradecimento. Aliás, não solte fogos também, que enche o saco, faz barulho e faz mal aos animais, inclusive é um pé no saco soltar rojão. Vá à rua e solte purpurinas pro alto, solte confete, serpentina, rojão não, eu detesto rojão por sinal. Mas é isso, tá bom? Infelizmente, por hora, o Palmeiras vive num mundo da lua, num mundo utópico, em que ele acha que o Giai é o novo Cafu, é o novo Javier Zanetti do futebol, quando não estar nem perto. E o Palmeiras vai ter que se acostumar que algumas contratações que ele fez, infelizmente, ou ele vai receber a mesma coisa que pagou, ou até menos, porque se tratam de atletas que perderam valor de mercado pela falta de qualidade e porque não tem idiota no mundo. Nem os americanos que antes até poderiam supervalorizar negociações, nem isso mais fazem. Vide é o que aconteceu agora recentemente com o Luiz, que o Palmeiras esperava de 15 a 20 e foi um empréstimo com opção de compra de 5 para 6 milhões no máximo. Facundo Torres, que pagaram menos na recompra do jogador agora. Ninguém mais é bobo, né, galera? Já não bastava o Palmeiras já se livrar desse Mikael, zagueiro horrível, né, que tá no time do Messi, no Inter Miami, né? E o Facundo Torres também, que o Palmeiras, né, conseguiu se livrar. Teve a Tuesta também, mas ninguém é bobo mais, né? Ninguém é mais tombo nesse mundo da bola também, ficar aí rasgando o diretor. Então o Palmeiras investir nesses bagulhos aí agora não vai ser fácil também se livrar por bons valores. Vai ter que vender no que os caras pagar, né? E a Tuestas e assim sucessivamente. Né, Palmeiras? Vai achando que todo mundo é tonto. Não são, tá bom? Testosterona da notícia também já está conosco. Já emendo, Gustavo Gomes joga quarta-feira. Meu querido Gustavo Soler, boa noite. Tudo bom, Bom dia, Massa? boa tarde também. Tudo ótimo. Boa noite para você, bom dia, boa tarde para todo mundo que está
nos acompanhando. E boa tarde para quem nos acompanha nos Estados Unidos também, então, canal do Massa com palmeirenses conectados mundo afora. E sim, Gustavo Gomes vai para o jogo de quarta-feira. Hoje, né, o Palmeiras faz uma semana que ele tá treinando no campo, né? O Bruno Fux começou a treinar no campo hoje, o Palmeiras falou, o Fux começou a transição hoje. Pô, faz uma semana que o Gomes está treinando no campo e só hoje o Palmeiras falou que ele começou a transição, né? Mas o Gomes vai, quarta-feira, ser relacionado para a partida. Hoje treinou uma parte da atividade com o elenco, amanhã vai treinar de novo com o elenco e quarta-feira o próprio Gustavo Gomes vai fazer questão de estar junto com a delegação do Palmeiras para essa primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Muito bem, então vamos lá. Ô Abel, quem é que jogou com menos tempo de preparo? Explica isso aí pra gente. Vamos lá. O Abel Ferreira. Parece que quem estava com um dia menos de descanso fomos nós. Achei sinceramente. E vou-te dizer porquê. Acho que na primeira parte demos muito tempo e espaço ao nosso adversário. E por uma razão muito simples. O Olá Patrick, que não é um centroavante, é um falso 9, que era quase como um terceiro médio ou quarto médio. E com os dois pontas, se quiseres, sendo que um deles é lateral, que o adversário improvisou na frente só para ir ao ataque à profundidade. Portanto, no primeiro espaço, no primeiro tempo, resumidamente, demos muito tempo e muito espaço ao nosso adversário para ter bola. Portanto, a primeira parte foi 50-50 e foi por essa razão, porque o Alá Patrick baixava, os nossos médios ficavam na dúvida se andavam uma casa para trás ou andavam uma casa para a frente, e essa dúvida fez com que o adversário tivesse mais bola, sem criar oportunidades em termos de ataque organizado, e as oportunidades que criaram na primeira parte, as finalizações, foi mais por perdas de bola nossa que não as devemos perder. Dou-te só dois exemplos para que tu fiques elucidado do que foi a nossa falta de inspiração hoje. O primeiro lance em que o Arias pede bola e dá transição e remate para o nosso adversário, e esta última jogada que o nosso adversário, eu não digo que podia ter finalizado, porque o Barbosa recuperou muito bem nesta situação da falha dos nossos dois jogadores, que perdemos bola, e o nosso goleiro conseguiu recolher muito bem e o Murilo fez muito bem a dobra. Esses dois lances são clarividentes daquilo que foi da nossa falta de inspiração ou da quantidade de erros que nós tivemos no passe. Até que enfim o Abel reconheceu alguma coisa, né? Porque ele sempre é arrogante, nunca reconhece que o Palmeiras erra. Até que ele, nessa entrevista dele, até que ele foi bem, eu acho, na minha opinião, né? Muitos criticaram ele, mas eu não vi a entrevista inteira, pra falar a verdade pra vocês. Pelo menos nesse pedacinho que eu assisti aí, eu acho que ele foi bem, né, galera? A segunda, nós já temos que estar habituados. As equipas vêm jogar aqui ao Palmeiras, aqui ao Allianz Parque, os nossos torcedores que se preparem para isto, defender com Allianz Parque, até o Abel. Da área, foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso, que foi como ganhou aqui o Atlético Mineiro hoje. Acabamos por empatar o jogo, mas tenho que dizer que faltou-nos na segunda parte, faltou-nos inspiração para o melhor cruzamento, para o melhor passe, para o melhor 2 contra 1, para a melhor finalização, para o melhor domínio e rematar no golo. Acho que em termos técnicos estivemos muito abaixo do que qualquer um jogador desta equipa pode fazer, começando dos 3 da frente, pelos 2 volantes, pelos 2 homens de fora, os 2 laterais. Acho que em termos técnicos estivemos muito abaixo. Olha lá, Gustavo Soler, a tela é sua. Enfim, né, Massa, dentro de campo também, tudo meio nas coxas, né, por parte do time do Palmeiras, né, de novo, muita dificuldade, isso que o Abel falou, né, eles vão jogar retrancados, fechadinhos lá atrás, só que o Inter não jogou marcando bem o Palmeiras, diferentemente do Atlético Mineiro. O Atlético fechou, o Atlético bloqueou as ações do Palmeiras, do Inter permitiu toda hora que o Palmeiras queria buscar uma bola de infiltração, queria buscar as costas da zaga, o Palmeiras estava achando esses passes. O problema é que 3 deles foram para o Sousa e o Sousa foram os 3. E aí o Palmeiras teve ainda no primeiro tempo 2 oportunidades de bola aérea nos 2 jogadores mais baixos do seu ataque, né? Uma com o Alan, que ele cabeceia, a bola dá na cara do Félix Torres, volta para ele emenda de voleio, a bola pega na bunda do Maripan e não entra, e vai pro outro lado, né? O John Arias ganha no alto do Maripan, só que a cabeçada do John Arias não teve força necessária para desviar a bola na direção do gol.
E aí no segundo tempo, concordo nessa visão que o Abel teve, né, que o Palmeiras demorou muito também para subir marcação, subir pressão em cima dos jogadores do Internacional. No segundo tempo, continuou de novo, Palmeiras tocando para um lado, tocando para o lado, tocando para o lado, muita dificuldade de bater pro gol. O Palmeiras não bate pro gol quando joga em casa. A gente vê o Palmeiras fora de casa, o Palmeiras rapidamente já busca as suas soluções, já tenta abrir o placar rapidamente fora de casa. Fora de casa, os jogadores do Palmeiras chutam de fora da área. Exato. Dentro do Nubank Park, os jogadores do Palmeiras não chutam de fora da área. Isso que o Soler falou é verdade, galera, porque o Flamengo ganhou do Vitória sim, um gol de fora da área. Tudo bem que o segundo gol do Flamengo foi praticamente na entrada da área aí do Bruno Henrique, mas o primeiro gol foi um golaço de fora da área. Então o Palmeiras precisa chutar mais de fora da área, principalmente quando joga contra essas equipes fechadas, né, retrancadas. Mas o Internacional deu espaço pro Palmeiras, né. Isso aí não é desculpa, né. O Palmeiras precisa jogar mais, né, não tá jogando nada, essa é a verdade. Impressionante, o Palmeiras não teve um chute de fora da área que levasse perigo ao Internacional. E aí, né, quando a gente olha a diferença diminuindo para o vice-líder do campeonato, o que o Vitória fez ontem no Maracanã? Jogou fechadinho, lá atrás, esperando o Flamengo para especular no contragolpe, fechando as ações ofensivas do Flamengo. O que o Flamengo fez para abrir o placar? O volante foi lá e chutou de longe. Os volantes do Palmeiras não batem pro gol, infelizmente. É verdade. O Marco tem qualidade para tentar arriscar um chutinho. O Andrés nem se fala. Não precisa nem falar da qualidade que tem o Andrés. A única chance que o Andrés teve foi dentro da área, ele escorregou na frente do goleiro e perdeu mais um gol. Então, para mim, a grande dificuldade do Palmeiras no jogo de ontem, Massa, não foi que o Inter marcou bem, que o Inter fez um bom jogo defensivo, como fez o Atlético Mineiro. Para mim, o Inter ontem fez igualzinho que fez contra o Corinthians. Tentou se defender, não conseguiu fazer isso e deu graças a Deus que saiu com um resultado que, para eles, era satisfatório, né? Contra o Corinthians, a derrota com a classificação na Copa do Brasil, contra o Palmeiras, um pontinho no Campeonato Brasileiro que tira o Inter, nesse momento, da zona de rebaixamento. Para mim, foi falha total do Palmeiras de não arriscar, de não levar perigo, de não bater pro gol, e o Abel, essa insistência de não, porque o Maurício, porque o Sousa, eles voltaram bem. Pô, o Flaco também voltou bem. O Maurício e o Sousa fizeram gol, o Flaco também fez gol, já passou da hora, e ele tinha dado indicativos que o Flaco ia jogar. Aí chega na hora do jogo, não bota o cara. Daí quando coloca o Flaco, coloca junto com o Vitor Roque, o Internacional vai lá e responde botando mais um zagueiro. Se tivesse o Flaco desde o começo, uma bola aérea, o Flaco teria ganhado, pelo menos. Bater pro gol, o Flaco é meio fominha, então, bater pro gol, o Flaco ia bater. Então, já passou da hora de, tudo bem, legal, o Sousa, o Maurício, foram bem aí em 2, 3 jogos, mas o titular do time é o Flaco Lopes. Não dá pra você abrir mão. O Palmeiras tem quase 80 gols na temporada. Você não pode abrir mão do cara que entregou 26 participações em gols. Então, esse pra mim é o principal erro do Abel, de, demorar tanto pra colocar o Flaco. Se não começou com ele, era pra voltar no intervalo com ele. No primeiro tempo, o Sousa maltratou a bola. O Sousa quebrou o Maurício, que quando o Maurício acertou os passes, o Sousa furou todas dentro da área. O Sousa não deu uma opção pelo lado do campo para o Alan fazer uma jogada por dentro. O Sousa não conseguiu fazer uma tabela com o John Arias. A única tabela que o Sousa fez foi com um jogador do Inter que gerou um contragolpe, né? Então, foi muito mal e o Abel demorou demais para tirar o Sousa, que estava sendo importante. O Sousa ainda é o segundo jogador com mais participações em gols no time do Palmeiras. Mas não tem que ter vergonha, né? Se já começou com um cara, ele não tá bem, troca. Não tem problema nenhum. Porque uma hora ia tirar. Tirou ele já com 15, quase 20 do segundo tempo. Não tinha problema nenhum em tirar ele no intervalo. Mas tem algumas teimosias, né? Galera, pelo menos até o Gustavo Soler aí, que é mais calmo nas críticas contra o Abel, Fascano já é um pouco mais explosivo, né? Até ele não poupou palavras, não gostou nada da postura do Abel quando era pra mexer no time, né? Pra mim, o Flaco Lopes deveria ter começado como titular nessa partida, concordo totalmente com o Gustavo Soler, mas o próprio Gustavo Soler falou ali que o nosso treinador é teimoso. Então não é só o Fascicano que fala que o Abel é teimoso, porque o Abel é teimoso. Só que tem muita gente que acha que a gente quer o mal do Palmeiras, né? Que a gente tem alguma coisa contra o Palmeiras, contra o Abel. Eu não tenho nada contra o Abel, galera. Eu não tenho nada contra o Abel, o Fascicano também não. O Gustavo Soler também não tem nada contra ele. Só que o problema é o seguinte, galera. O Abel não é o mesmo técnico que chegou no Palmeiras de 2020 aí. O nosso treinador não consegue. O Abel Ferreira daquele livro já não é o mesmo. Abel mudou muito a forma do time jogar, galera. Esse negócio de 3 zagueiros não funciona, galera. Não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. E a pressão do Palmeiras agora nesse jogo contra a equipe do Cerro Porteño é grande. Porque já pensou, se o Palmeiras faz um resultado mal dentro de casa, aí vai complicar pro Palmeiras, galera.
Palmeiras vive num momento de pressão aí, a coisa tá feia no Palmeiras, né? Se o Palmeiras não vencer esse jogo aí, a coisa vai ficar mais feia ainda. Vamos ver se o Palmeiras vai entrar com uma postura diferente contra o Cerro Porteño. Tem que fazer um bom resultado aí para levar pro Paraguai aí e jogar mais tranquilo lá, né? Esperamos que o Flaco Lopes seja titular, vai ser, né? Esse jogo é óbvio que vai ser titular, né? E a notícia boa é que o Gustavo Gomes, nosso xerifão, vai voltar aí jogar como titular no Palmeiras e nesse jogo contra a equipe do Cerro Porteño. E a notícia ruim é que o Palmeiras não quer vender, né? O GI, como o Fascicano falou ali, né, galera? É brincadeira, né? O Palmeiras tá achando que tem bobo aí no mercado da bola. Querer 16 milhões de reais e 16 milhões de dólares aí pelo GI? Ninguém vai pagar, né? Pelo amor de Deus, um jogador pé de rato, como diz o Neto. Muito caneludo, ruim de bola, hein? O Palmeiras tem que dar graça e vender ele pelos 9 milhões de dólares. Tem que dar graça e vender por esse valor, porque por mais vai ser difícil. Vai ser difícil. E precisa ir atrás de lateral no mercado. Tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. Porque o nosso Piquerez também, pelo amor de Deus, hein? Faz tempo que não joga nada, né, galera? Mas é isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo. Deixa o seu comentário se você concorda ou discorda da opinião dos jornalistas aí, do Fascicani, do Gustavo Soler, se eles têm razão ou não nas críticas contra o Palmeiras. Deixa aí a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!